6 bilhões de reais, no mínimo, roubados de aposentados, deficientes físicos, idosos, e o ministro não sabia de nada. Basta começar pelas contradições na sua fala para ver que não é de confiança o seu depoimento aqui, senhor ministro. Aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Quem era o ministro? Eu, ministro. O senhor mente e cai em contradição. O senhor foi conivente com o roubo, no mínimo, porque o senhor sabia e hoje mente dizendo que não sabia da dimensão do problema. O senhor tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. Por isso o senhor não responde, porque a responsabilidade é sua também. Deputado de direita Marcel Van Hatten parte para cima de ministro de Lula e expõe toda a mentira e a roubalheira na CPMI do INSS. O ministro de Lula perdeu o rumo de casa. A sessão terminou em tumulto, pessoal. Um bate-boca danado. Tudo isso porque eles querem ocultar o crime. Mas agora a verdade apareceu. Veja só o que aconteceu ali na CPMI, que está pegando fogo. Enquanto o julgamento do Bolsonaro acontece no STF, está acontecendo a CPMI do INSS e o clima ficou bastante tenso, mas a verdade enfim apareceu. Marcel Van Hatten vai mostrar aqui provas que o povo brasileiro não sabia. Confira aí agora, antes dá um like nesse vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora para ficar ligado em tudo que está acontecendo na política em Brasília. Vamos para essas provas que o Marcel Van Hatten mostrou e o ministro de Lula perdeu o rumo de casa. Confira. É possível que nós todos achemos que durante mais de 2 anos à frente do Ministério, o senhor realmente não viu a roubalheira que aconteceu. Não viu ou não participou. É isso que o senhor está dizendo aqui, em outras palavras, e certamente a pessoa mais avisada poderia até ficar um pouco atônita, pensando que um ministro da Previdência não soubesse do que acontecia sob as suas barbas no INSS. 6 bilhões de reais, no mínimo, roubados de aposentados, deficientes físicos, idosos, e o ministro não sabia de nada. Agora, basta começar pelas contradições na sua fala para ver que não é de confiança o seu depoimento aqui, senhor ministro. Para começar, o senhor disse que a única renovação em resposta à senadora Elisiane Gama, o único acordo de cooperação renovado enquanto o senhor foi ministro, foi com a BSP 2023. O senhor disse isso, está na nota taquigráfica. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? Claro. O senhor. Sindinap foi renovada. Não, foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era? Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro. A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos que roubaram dos aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente e cai em contradição. O senhor deve lembrar dessa foto, senão eu vou lhe refrescar a memória. Isso é de 2011. Isso é a fundação da CONTAG. Foi enquanto o senhor era ministro do Trabalho, antes de ser demitido pela Dilma. Conseguiu a proeza de ser demitido pela Dilma. Pois bem, esta Conafer, se me equivoquei, corrijo, foi uma das entidades que mais roubaram sob o seu ministério no INSS, inclusive aqui no gráfico demonstra muito bem quanto em 2023 e em 2024 foi descontado de associados pela Conafer. Agora, senhor presidente, talvez não vá causar surpresa para quem está acompanhando essa minha interrogação aqui, que no dia 9 de março de 2023, o senhor ministro esteve com
uma representação da Conafer no seu gabinete, enquanto ministro Lula. E no dia 17 de março de 2023, graças à portaria que tirou a autonomia do presidente do INSS, que o senhor sempre diz, não, mas o INSS é autônomo. Aqui, ó, foi retirada a autonomia do INSS, do presidente, para indicar diretores. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as perguntas. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder ao senhor. Não, mas é uma pergunta. Não. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder a pergunta. Senhor presidente, não é possível. Não é possível. Não vai permitir. Não, senhores. Pausa meu tempo, presidente, por gentileza. Não, senhores, a testemunha tem o direito ao silêncio quando não quiser responder. Ele tem direito ao silêncio. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, me permita Eu vou suspender o tempo, Marcel Van Hatten. Só um segundo. Presidente, testemunha não pode calar a verdade. Agora, testemunha pode ficar em silêncio se esse fato for incriminá-la. E ela tem que deixar isso bem explícito. Não, de jeito nenhum, presidente. Presidente, isso aí não existe. Relator, outra coisa. o relator. Presidente, Você entendeu de onde isso, relator? É difícil de ter outro o igual. relator Senhores. não pode fazer uma pergunta e a pessoa não tem direito de responder. Presidente, Porque não abre as portas para não falar. Senhores. O senhor não pode permitir isso. O senhor não pode permitir. Deputado Paulo O senhor não pode. Cala a boca, por favor. Por que não pode? O senhor não pode. Por que não pode? O senhor não é o presidente. Por que não pode? O senhor não pode. Por que não pode? Você não é presidente. O senhor não vai fazer isso. Cala a boca, Paulo. O senhor não vai fazer isso. Por que não pode? Senhores, essa presidência vai tomar as decisões dentro do O aspecto senhor legal. tem que garantir ao depoente o direito de responder. Presidente, cancela o microfone, por o favor. depoente tem direito ao silêncio. Não, o senhor não está naquilo deixando que- ele responder. É diferente. Não, eu não estou deixando. O senhor é o presidente. Eu estou me Antônio, deixa o manifestando presidente aqui. falar, O senhor é o presidente. O senhor tem que Deputado Paulo garantir Pimenta, a o pessoa... senhor já falou. Presidente, o Pimenta está achando que ele é o quê? Eu vou falar tantas da comissão agora, Agora, eu vou falar tantas vezes enquanto o senhor não... eu tenho esse poder. Corta o microfone do Paulo Eu tenho Pimenta. esse poder, artigo 89 do regimento. Por favor. Ó, esse arroz. 10 minutos para o deputado Marcel Van Hatten. Vai comprometer a audiência, presidente. Vai Obrigado, comprometer a presidente. audiência. Então, agradeço. Nós não podemos comprometer as pessoas que estão nos assistindo, que querem resposta dessa CPI. A parcialidade Por favor. compromete, Por favor, presidente. não há A parcialidade. Há uma compromete. presidência aqui que A vai tomar parcialidade da decisões. presidência compromete a Deputado Marcel audiência. Van Hatten. Só peço Compromete. que então, o tempo recomece nos 10. Aqui é só presidente. gritar. Agradeço. Presidente, só estou chamando a atenção no relógio. Obrigado. Presidente, então aqui é claro, o deputado Alfredo Gaspar tem razão. A testemunha que está aqui tem direito ao silêncio. Quando entender que não é para incriminá-la, quando não quer se incriminar. Então, juridicamente, o senhor pode até estar se protegendo agora, mas o senhor já politicamente declarou culpa. O senhor tem responsabilidade, sim, sobre as nomeações a partir da portaria que deu ao seu chefe de gabinete o direito de nomear quem quiser sem passar pelo presidente do INSS. Essa ladainha que veio lá de dentro, veio para o senhor, e aí o senhor indicou quem veio lá de dentro. Então por que o presidente do INSS ficou sem esse poder? Qual foi o motivo? O senhor obviamente não quer responder. O senhor olha para mim, fica observando o cenário, mas não responde porque sabe que isso pode incriminá-lo. Porque quem cala, concorda. Consente, na minha opinião. Pode ser opinião diferente da sua, mas politicamente o senhor já está assumindo a autoria de todas essas indicações. E não podia ser diferente. Porque quando eu assino um papel, eu sou responsável por essa assinatura. Quando o senhor nomeia um chefe de gabinete, e esse chefe de gabinete nomeia Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, e depois, mais tarde, Reinaldo Barroso de Almeida, dos quais Giovanni e Reinaldo aparecem no relatório da Polícia Federal como responsáveis em agosto de 2024 por enviar milhares de nomes de idosos e deficientes físicos e aposentados em geral
para terem seus descontos nos benefícios, quando a Polícia Federal decide afastá-los por esse motivo, significa que Vossa Excelência teve responsabilidade, porque Vossa Excelência foi quem indicou essas pessoas. E por isso o senhor não quer dizer que não tem ou que tem responsabilidade. Simplesmente fique em silêncio. Mas continua aqui o que eu tinha preparado para falar, senhor presidente, porque há mais contradições. Nós vimos aqui o senhor ex-ministro dizer, em resposta ao relator Alfredo Gaspar, que o senhor Glauber, o anterior presidente do INSS, Glauco Vanburg, peço até para as notas taquigráficas sejam corrigidas, porque diz Glauber aqui, mas é Glauco Vanburg, não havia sido demitido em virtude da farra das passagens. Que é o que diz a matéria do Metrópolis. O senhor diz, não. A pergunta é se o escândalo que foi tornado público teve alguma influência na exoneração dele. O senhor responde, não. O escândalo foi depois da abertura do inquérito. Ele já tinha saído quando aconteceu o escândalo. Mas a demissão dele foi após o escândalo. Como o senhor explica isso? E por que, afinal de contas, o senhor trocou o presidente do INSS? É uma pergunta. O senhor vai ficar em silêncio. Testemunha ficará em silêncio. Então, por favor, no microfone. Falou tanto até agora, que se contradisse tantas vezes, que no primeiro deputado, aliás, teve outros que já fizeram coisa parecida. A senadora Damares também está de parabéns aqui por apontar forte contradição do senhor dizer que a Tônia não é sua amiga, mas o senhor disse que era sua amiga pessoal na Câmara dos Deputados. E não disse não, que eu estava lá. Por favor. Não é assim também não. Por favor. Não é assim também não. Por favor. Não estava lá, eu estava lá e não disse. Detone, a cada interrupção, olha aqui, senhores, nós suspendam o tempo do deputado Marcel Van Hatten, por favor. Por favor. Suspende o tempo. A cada interrupção, e isso em todas as sessões, eu vou repor o tempo. Então, por favor, se continuar interrompendo, eu vou aumentar o tempo. Os senhores vão respeitar uns aos outros aqui, porque eu tenho pedido e a gente tem ido bem. Cada um vai ter o seu tempo para colocar o seu posicionamento aqui. Agora, vamos respeitar a palavra do colega parlamentar. Na sequência, deputado Marcel Van Hatten. O senhor repõe um minuto, por gentileza? Não. Obrigado. O senhor diz aqui que não sabia que era uma corrupção desse tamanho, a dimensão, o senhor disse, exatamente essa palavra, não tinha ideia da dimensão. Pois a senhora Tônia Galetti, que é sua amiga pessoal, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Não respondo. Não responde. Foi o que ele disse na Câmara dos Deputados aqui, ele disse que não é, porque lá no Rio se usa amigo para tudo. Aliás, chamou até o relator de amigo em determinado momento. Eu vi esse ato falho, talvez em sua defesa, mas na Câmara o senhor disse que era amiga pessoal. Pois bem, a senhora Tônia Galetti, no dia 12 de junho, depois dessas nomeações todas que seu chefe de gabinete fez, desses que foram afastados da Polícia Federal por terem enviado nomes de aposentados, de idosos, que não tinham dado acordo para os benefícios. Esses que o senhor indicou, depois da indicação deles, a senhora Tônia Galetti diz o seguinte: pediu para solicitar a inclusão de discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. Estou falando de 12 de junho de 2023, mais de 2 anos atrás, a qual não foi aprovado. O senhor não aprovou a inclusão, uma vez que a pauta já estava elaborada. Veja bem, já tem a pauta, vamos deixar para depois. Ela reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, mas o senhor disse que não tinha dimensão do tamanho antes. Mas ela fez, na época, uma fala dizendo que inúmeras denúncias tinham sido feitas e pugnou, ou seja, defendeu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, inclusive algumas que o senhor depois renovou e mentiu aqui dizendo que não renovou. Falou na curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. O senhor presidente disse que a solicitação era relevante, agora não tem ideia da dimensão, mas então era relevante, mas não tinha condição de fazer. Solicitou que o tema fosse pautado como primeiro item da próxima reunião.
O senhor pautou como primeiro item da reunião seguinte do Conselho Nacional de Previdência Social? Não vou responder. O senhor pautou ou não pautou? Mas resposta objetiva. Não vou responder. O senhor não vai responder, mas o senhor não pautou. Eu lhe dou a resposta, porque é público. O senhor não pautou. O senhor prevaricou, porque havia uma denúncia séria de uma pessoa que é membro do Conselho. O senhor prevaricou, porque o senhor não pautou. O senhor disse que pautaria, o senhor não pautou. O senhor foi conivente com o roubo, no mínimo, porque o senhor sabia, e hoje mente, dizendo que não sabia da dimensão do problema. Mas tem mais, senhor presidente. Tem mais! Depois foi formado um grupo de trabalho para formular propostas para melhoria da base de dados processos no dia 19 de outubro de 2023. Sabe quando foi isso, senhor presidente? Isso aqui são todos os avisos da CGU. Todos os avisos dos órgãos de controle, tá? Tem bastante anotação aqui. Dia 19 de outubro, o senhor criou um grupo de trabalho, sabe quando foi isso? 19 de outubro de 2023, 3 dias depois da decisão cautelar do TCU dos descontos indevidos, que fizeram denúncias gravíssimas. Fez denúncias gravíssimas e determinou a inspeção do INSS. Quem o senhor botou no grupo? Guilherme Pinheiro Serrano, que foi ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro de 12 de abril até o fim do ano. Por que o senhor botou ele nesse grupo? Não vou responder. Não vai responder. Pois bem, eles que falam tanto do ex-governo, dos ex-participantes, botou um ex-participante. Será que no ex-governo estavam roubando para os sindicatos de vocês? Foi isso? E o senhor botou, além desse, uma pessoa da sua confiança, ex-assessor seu, Tiago Veras, que foi assessor seu, Tiago Veras do Valles, como membro do grupo de trabalho. Pois bem, eu vou virar a página aqui de novo, porque antes do dia 9 de julho de 2024, que é a minha próxima informação relevante, houve um acórdão do TCU proibindo a verbação de qualquer novo desconto sem biometria. O que aconteceu depois do 5 de junho de 2024. No dia 9 de julho, o senhor nomeia, por meio do seu chefe de gabinete, de acordo com a portaria que eu já denunciei aqui, Reinaldo Barroso de Almeida, substituto do diretor-geral de pagamento, o Jucimar, que o senhor nomeou lá atrás, dia 28 de março de 2023. Todos esses envolvidos e afastados pela Polícia Federal, porque identificou 3 semanas depois dessa nomeação, no dia 1º de agosto de 2024, identificou que esse Reinaldo, que o senhor tinha acabado de nomear, tinha mandado, e vou mostrar de novo aqui, o relatório da Polícia Federal, nomes de idosos, deficientes físicos, que foram roubados nas suas aposentadorias. E aí é interessante porque o senhor diz, não, eu sou presidente do PDT, e o PDT isso, o PDT aquilo. Agora é o seguinte, o novo ministro, Volney, assinou a emenda que afrouxaram regras de controle dos descontos do INSS. O senhor sabe disso? Não vou responder. O senhor não vai responder? Sabe ou não sabe? Mas tá na imprensa. Não irei responder. Mas é fácil, tá na imprensa. É fake news? Não vou. É verdade ou é fake news? Não vou responder. Pois bem, o PDT pediu, por várias vezes, por meio de seus representantes e emendas, e agora também o governo Lula queria aprovar agora. Quando aprovamos o fim dos descontos obrigatórios, queria restituir isso. Então, senhor presidente, aqui nada é por acaso. Aqui nós estamos vendo a construção de uma narrativa que tenta isentar justamente quem estava no controle da situação, que nomeou todo mundo que ajudou a roubar ou que roubou, dizendo que não tem responsabilidade, ou melhor, não querendo nem dizer que não tem ou que tem, porque preferiu ficar calado na pergunta mais importante desta noite. E eu vou refazer essa pergunta. Eu vou refazer porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso de Almeida, sim ou não? Não vou responder. Não vai responder, porque o senhor
tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. Por isso o senhor não responde, porque a responsabilidade é sua também. Pois é, pessoal, contra fatos, contra provas, não há argumentos, né? O ministro de Lula ficou sem ter o que falar, né? E ficou repetindo que não ia falar, que não ia responder. Tudo isso porque eles sabem, pessoal, ele faz parte de uma quadrilha, né? O PT vem roubando o Brasil há anos e anos, há décadas isso acontece aqui no Brasil. Na verdade, o povo brasileiro já está anestesiado porque vira e mexe, estoura um roubo, petrolão, mensalão, arrozão, agora o aposentadão. Até dos aposentados eles meteram a mão, né? E aí, esse Carlos Lupe aí, ele não engana ninguém, pessoal. Foi ali com meias palavras, mas ele foi colocado na parede pelos deputados e senadores, principalmente os de direita. É claro, os de esquerda vão passar a mão na cabeça, né? Agora, o que eu quero saber, pessoal, é aonde está esse dinheiro que foi desviado e que hora que os aposentados vão receber esse dinheiro. Tá de parabéns aí os deputados que colocaram na parede mesmo esse... Diz que é ministro, né? Ministro ou ex-ministro ali do INSS, da Previdência Social, e que fez, na verdade, um desserviço para a população brasileira. Pessoal, tá certo que nós moramos num país onde a gente paga uma carga tributária gigante, 45% em cima de tudo que a gente consome. Tá certo que a gente trabalha 4 meses no ano só para pagar imposto, mas... Quando você mete a mão no dinheiro de velhinhos, imagine uma pessoa lá com 80 anos, 75 anos ou até mais, que depende do dinheirinho para poder comprar um remédio, para poder comprar uma comidinha ali. Pessoas que são carentes, pessoas pobres. Muitos desses que foram surrupiados aí por essa quadrilha que se instalou em Brasília, muitos desses velhinhos aí, não tem nem o que comer, passa necessidade, são ajudados por parentes, por familiares. E sabe quando que eles vão ver seu dinheiro? Nunca. Sem falar que essa roubalheira durou muitos anos. Ou seja, teve alguns idosos que já até partiram dessa para outra melhor e não vão receber aí a restituição, não vão ser justificados. Uma verdadeira vergonha o que acontece nesse país, pessoal. Em qualquer país democrático, né, onde ainda existe uma Constituição e uma democracia, se falasse que a Previdência Social foi roubada em quase 7 bilhões de reais, pessoal, era motivo para o país parar, todo mundo na cadeia, era motivo para dar um alarme, mas aqui no Brasil, por causa do histórico de corrupção e de injustiça que nós vivemos, acontece mais uma roubalheira daqui, outra dali. Ah, é do governo PT? Não, mas nós já estamos acostumados. O povo brasileiro está anestesiado. E é por isso que eu tenho falado. Está acontecendo ali o julgamento do Jair Bolsonaro e de mais 7 réus, entre eles 3 generais de 4 estrelas. Preste atenção, pessoal. Se fosse em outra democracia, num país direito, um país com dignidade, o povo brasileiro já tinha se manifestado fortemente contra tudo que tem acontecido no Brasil hoje em dia. Não é só o rombo do INSS, não. É muita coisa, pessoal. Mas aqui parece que ou o povo tem medo do judiciário, está com medo de ser preso, por causa do 8 de janeiro, né? O que aconteceu no 8 de janeiro, ou o povo já está acostumado, está anestesiado. Não, é assim mesmo, o país da impunidade, o país do carnaval, do futebol. Até no futebol, por falar em futebol, até no futebol, essa CBF, ela é podre. Já os últimos diretores caíram, os últimos presidentes da CBF caíram, foram presos, indiciados, investigados. Ou seja, não tem uma área no Brasil que você entre, que você possa falar assim, não, aqui não tem corrupção. Não tem, pessoal, não tem. Isso começa de cima para baixo. É lógico, pessoal. Vale lembrar que nós já estamos há mais de 20 anos com o governo PT na liderança desse país. Bolsonaro teve apenas 4 anos. Dentro desses 4 anos, você pode tirar pelo menos 2 anos aqui, que foi pandemia. Os outros 2 anos, perseguição do STF e a Globo batendo de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, né, se for contar, nos últimos 20 anos nós só tivemos PT nesse país. Então, pessoal, não tem como.
Se o Lula vai na televisão, vai em outros países e fala, porque tem não sei quantos de pobres, tem quantos, não sei quantos mendigos, não sei quantas pessoas doentes que tem no país. Tudo culpa do PT, porque eles já estão há 2 décadas no poder. E agora esse ministro de Lula ali foi lá na CPMI, ficou ali gaguejando, não respondeu nada. Por quê? Vai falar o quê? Vai falar que ele foi conivente, vai falar que ele tem culpa no cartório, vai falar que ele que nomeou as pessoas para estar à frente de cada cargo ali, e essas pessoas financiaram ali a roubalheira. Não tem como, pessoal. Agora, a minha tristeza e indignação, sabe qual que é, pessoal? É que isso vai terminar em pizza. Para terminar esse vídeo aqui, eu quero te falar, pessoal, infelizmente, isso aí vai terminar em pizza, ninguém vai ser preso, pessoal. Eu quero que você coloque aqui nos comentários agora, você acha que essa CPMI vai acabar prendendo alguém da esquerda? Vai acabar? Porque o irmão do Lula, né, o tio Chico, cadê ele? Era para ele estar lá, era para ele ir lá fazer, né, passar vergonha lá igual todo mundo. Por quê? A hora que é o pessoal da direita, eles chamam e tem que ir lá ser sabatinado. Mas cadê o irmão do Lula? Pessoal, infelizmente, isso tá cheirando pizza. Vai terminar em pizza e não vai dar em nada. Até mesmo porque tá acontecendo paralelamente ali o julgamento do Jair Bolsonaro, que vai ofuscar, né? Vai ofuscar toda essa roubalheira aí do INSS. Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, pessoal. Esse ministro do Lula, tá certo, tá errado, tem culpa em alguma coisa, tá envolvido? O que é que você acha? A sua opinião ainda é livre. Se inscreva nesse canal, pessoal, para ficar bem informado, totalmente gratuito. É só você clicar aqui embaixo em inscrever-se e você vai ficar bem informado. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.